A história de Davi e Golias. Há mais de 3.000 anos, nas colinas áridas e pedregosas da antiga terra de Judá, onde o sol escaldante queimava a terra vermelha e o vento carregava o cheiro de zimbro e terebinto, desenrolou-se um dos episódios mais extraordinários da história humana. Esta é a narrativa de como a fé de um jovem pastor transformou o destino de uma nação inteira. Nos dias em que Saul reinava sobre Israel, quando as tribos ainda lutavam para consolidar sua presença naquela terra prometida por Deus a seus antepassados, uma sombra ameaçadora se ergueu no horizonte. Os filisteus, povo guerreiro vindo das costas do grande mar, reuniram suas forças numa demonstração de poder que faria tremer até os mais corajosos. O exército filisteu estabeleceu acampamento em Soco, uma região estratégica nas terras baixas de Judá, onde vales profundos cortavam as montanhas como cicatrizes na terra. Do lado oposto do vale de Elá, separados por um desfiladeiro íngreme e rochoso, o exército de Israel montou suas tendas sobre as encostas pedregosas. Entre os dois acampamentos, corria um pequeno riacho de águas cristalinas, serpenteando entre pedras lisas polidas pelo tempo. A tensão no ar era palpável. Nas tendas de Israel, soldados afiavam suas lanças enquanto o som metálico ecoava entre as colinas. Fogueiras crepitavam na noite, iluminando rostos marcados pela apreensão. O cheiro de pão assado e carneiro se misturava ao odor acre do suor e do couro das armaduras. Sentinelas vigiavam o vale escuro, onde ocasionalmente brilhavam as fogueiras inimigas do outro lado. Entre os filisteus havia um homem cujo nome em breve se tornaria sinônimo de terror para os israelitas, Golias, de Gate. Este guerreiro era como uma montanha de carne e músculo, elevando-se a quase 3 metros de altura. Sua pele bronzeada pelo sol incontável de campanhas militares estava marcada por cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas. Seus braços eram grossos como troncos de cedro, e suas mãos enormes podiam esmagar a cabeça de um homem como se fosse uma fruta madura. A armadura de Golias era uma obra-prima da metalurgia filisteia. Seu capacete de bronze brilhava sob o sol como ouro polido, decorado com relevos que representavam dragões e serpentes. A couraça que cobria seu peito e costas pesava mais de 50 quilos, composta de escamas de bronze sobrepostas que tilintavam a cada movimento como um tambor sinistro anunciando a morte. Suas pernas eram protegidas por caneleiras também de bronze, e entre seus ombros carregava um escudo tão grande que precisava de um escudeiro apenas para transportá-lo. Mas a arma mais temível de Golias era sua lança. A haste era grossa como o eixo de um tir, feita de madeira de carvalho endurecida ao fogo. A ponta de ferro pesava cerca de 7 quilos e era afiada como uma navalha, capaz de atravessar armaduras e escudos com facilidade assustadora. Quando Golias marchava, o chão parecia tremer sob seus pés. Todas as manhãs, quando o sol nascia por trás das montanhas da Judéia, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura, Golias emergia do acampamento filisteu como uma visão saída dos pesadelos. Seu escudeiro caminhava à frente, carregando o imenso escudo que projetava uma sombra escura sobre o chão. A armadura do gigante refletia a luz matinal, criando flashes cegantes que faziam os soldados israelitas desviarem o olhar. Com voz trovejante que ecoava pelas encostas rochosas do vale, Golias lançava seu desafio. Para que saís todos vós, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Sua risada zombeteira rolava pelo vale como um trovão. Hoje desafio as tropas de Israel. Mandai-me um homem, para que nós dois pelejamos. Ao anoitecer, quando as sombras longas se estendiam pelas colinas e o céu se tingia de vermelho sangue, Golias repetia seu desafio. E todas as vezes, o mesmo silêncio pesado caía sobre o acampamento de Israel como um manto sufocante. Dias se transformaram em semanas. Semanas se tornaram mais de um mês. Durante 40 dias e 40 noites, manhã e tarde, Golias continuou sua intimidação. E durante 40 dias, nenhum único soldado israelita teve coragem de aceitar o desafio. Nas tendas de Israel, homens fortes e experientes em guerra baixavam a cabeça em vergonha. Alguns murmuravam orações desesperadas. Outros afiavam suas espadas nervosamente, mas ninguém dava um passo à frente.
Até mesmo Saul, o rei de Israel, um homem que se destacava acima de todos os outros israelitas pela altura e pela experiência militar, permanecia em sua tenda real, consumido pela indecisão e pelo medo. O moral do exército despencava a cada dia. O que começara como uma demonstração de força estava se transformando em uma humilhação pública. Os soldados começavam a questionar: onde estava o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Onde estava o Deus que abrirá o Mar Vermelho e derrubará as muralhas de Jericó? A cerca de 20 quilômetros ao sul do Vale de Elá, nas colinas ondulantes de Belém, a vida continuava com seu ritmo pastoral e tranquilo. Campos de cevada dourada balançavam ao vento, oliveiras centenárias davam sombra generosa, e vinhedos se estendiam pelas encostas férteis. Era uma terra de beleza bucólica, onde pastores conduziam seus rebanhos pelos pastos verdejantes e o som de suas flautas ecoava ao entardecer. Nesta terra vivia um homem chamado Jessé, respeitado ancião de Belém e pai de 8 filhos. Seus 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, haviam partido para servir no exército de Saul, deixando um vazio na casa paterna. Mas o filho mais novo permanecerá em casa, cuidando dos rebanhos da família. Este jovem se chamava Davi, e ele estava longe de ser uma criança. Com cerca de 15 ou 16 anos, já tinha os músculos definidos de quem passava dias inteiros sob o sol, conduzindo ovelhas pelos terrenos acidentados da região. Seu rosto jovem tinha a pele queimada do pastor, e seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência viva e penetrante. Seus cabelos ruivos, incomuns entre seu povo, eram mantidos curtos para não atrapalhar no trabalho. Davi conhecia cada pedra, cada caverna, cada fonte de água nos arredores de Belém. Passava dias inteiros sozinho com as ovelhas, observando as nuvens que passavam como navios brancos no céu azul infinito, sentindo o vento sussurrar entre as rochas antigas. Nesses momentos de solidão, ele compunha cânticos ao Senhor, tocando melodias em sua harpa rudimentar feita de madeira de sicômoro. Mas a vida de pastor não era feita apenas de contemplação poética. Davi conhecia o perigo que espreitava nos lugares selvagens. Tinha enfrentado predadores que desciam das montanhas à procura de presas fáceis. Mais de uma vez, leões das colinas rochosas tentaram atacar seu rebanho, com suas jubas escuras e rugidos que faziam tremer a terra. Ursos enormes, vindos das florestas do norte em busca de alimento, também representavam uma ameaça constante. Mas Davi aprenderá a não temer. Com sua funda de couro curtido e pedras bem escolhidas, ele praticava diariamente, acertando alvos a 50 metros de distância com precisão mortal. E quando a funda não era suficiente, quando o predador já estava sobre suas ovelhas, Davi empunhava seu cajado de madeira de carvalho, tão alto quanto ele, endurecido ao fogo e equilibrado perfeitamente, e lutava corpo a corpo. Houve o dia em que um leão, desesperado pela fome, saltou sobre uma ovelha jovem. Davi não hesitou. Correu até a fera, agarrou sua juba com força sobre-humana, enquanto o leão rugia de fúria, golpeou repetidamente com o cajado até que a besta caísse sem vida. Em outra ocasião, um urso gigantesco tentou arrastar um cordeiro. Davi perseguiu o animal, arrancou o cordeiro de suas mandíbulas e matou o urso com suas próprias mãos. Essas experiências moldaram o jovem pastor. Ele sabia que não lutava sozinho. Cada vez que enfrentava o perigo, sentia uma presença ao seu lado, a presença do Deus de Israel, que guardava tanto as ovelhas quanto o pastor. Passaram-se mais de um mês desde que os exércitos se posicionaram no Vale de Elá. Em Belém, Jessé estava preocupado com seus filhos mais velhos. Havia semanas sem notícias do fronte, e o ancião temia pelo bem-estar de Eliabe, Abinadab e Samá. Numa manhã clara, quando o orvalho ainda cobria a grama como pequenos diamantes e o ar fresco do amanhecer trazia o perfume de flores silvestres, Jessé chamou Davi. Meu filho, disse o velho, sua voz carregada de preocupação, toma agora para teus irmãos um efa de grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento. Leva também estes 10 queijos ao comandante de 1000 vê como passam teus irmãos e traze-me notícias deles. Davi assentiu respeitosamente. Entregou as ovelhas aos cuidados de outro pastor, reuniu as provisões numa sacola de pano grosseiro e partiu ao raiar do dia. A jornada até o Vale de Elá levaria algumas horas de caminhada rápida por trilhas sinuosas que cortavam as colinas. O caminho era belo, mesmo nas circunstâncias sombrias.
Davi passou por terraços de vinhedos onde trabalhadores já começavam a podar as videiras. Atravessou bosques de terebintos cujas folhas verde escuras proporcionavam sombra refrescante. Subiu e desceu colinas ondulantes, de onde podia ver ao longe as montanhas da Judéia elevando-se majestosas contra o céu. À medida que se aproximava do vale de Elá, a paisagem mudava. As colinas cultivadas davam lugar a terreno mais áspero e rochoso. O som distante de vozes masculinas e o cheiro de fumaça de fogueiras anunciavam a proximidade do acampamento. Quando finalmente chegou às tendas de Israel, o sol já subia alto no céu. O acampamento era uma cidade temporária de lonas marrons e brancas, estendendo-se pela encosta da montanha. Milhares de homens se movimentavam entre as tendas, alguns afiando armas, outros preparando refeições, alguns descansando à sombra, conversando em pequenos grupos. Davi deixou as provisões com o guarda do armazém e correu para encontrar seus irmãos. Quando os localizou, abraçou-os calorosamente, mas percebeu em seus rostos a marca da tensão prolongada. Eliabe, normalmente tão confiante, tinha olheiras profundas. Abinadab mantinha a mão constantemente sobre a espada, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Samá olhava nervosamente em direção ao vale. Davi estava prestes a perguntar sobre a situação quando um grito de trombetas rasgou o ar. Imediatamente, todo o acampamento entrou em movimento frenético. Soldados corriam para suas posições, pegavam seus escudos e lanças, formavam fileiras ordenadas. "O que está acontecendo?" perguntou Davi, a adrenalina já começando a correr em suas veias. "É ele", respondeu Eliabe com voz sombria. "O gigante. Vem 2 vezes por dia nos desafiar." Davi seguiu seus irmãos até a linha de frente. Posicionou-se entre os soldados e olhou para o vale pela primeira vez. O que viu fez seu coração acelerar, mas não de medo. Do lado oposto do vale, emergindo do acampamento filisteu como uma montanha em movimento, vinha Golias. Mesmo à distância, sua figura era aterrorizante. O sol da manhã refletia em sua armadura de bronze, criando uma aura quase sobrenatural ao redor do gigante. Seu escudeiro caminhava à frente, arqueado sob o peso do escudo imenso. O vale ficou em silêncio absoluto. Até os pássaros pararam de cantar. O vento cessou, como se a própria natureza prendesse a respiração. Golias parou no meio do vale, suas pernas plantadas firmemente no chão como 2 colunas. Sua voz trovejante encheu o espaço. "Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim." Davi olhou ao redor e viu algo que o chocou profundamente. Homens experientes em guerra, soldados que haviam lutado em dezenas de batalhas, recuavam diante das palavras do filisteu. Alguns tremiam visivelmente. Outros desviavam o olhar, incapazes de enfrentar a visão do gigante. "Se ele puder pelejar comigo e me ferir", continuou Golias, sua risada ecoando pelas colinas, "seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer e o ferir, sereis nossos servos e nos servireis." O gigante bateu a lança contra o escudo, produzindo um estrondo metálico que reverberou como um sino de guerra. "Hoje desafio as tropas de Israel. Mandai-me um homem, para que nós 2 pelejemos." Silêncio. Um silêncio pesado, vergonhoso, sufocante. Davi sentiu algo arder em seu peito. Não era apenas indignação, era uma justa fúria santa. Como esse incircunciso, esse pagão que não conhecia o Deus vivo, ousava desafiar os exércitos do Senhor? Como aqueles homens, servos do Altíssimo, podiam recuar diante de um simples mortal, por maior que fosse? Virou-se para os soldados ao seu redor e perguntou: "Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo?" Os soldados, surpresos com a ousadia do jovem, explicaram que o rei Saul havia prometido grandes riquezas a quem derrotasse Golias. Além disso, o vencedor receberia a mão da filha do rei em casamento e sua família seria isenta de impostos e serviços obrigatórios em Israel. Mas apesar dessas recompensas tentadoras, ninguém se movia. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu suas perguntas e ficou furioso. Aproximou-se do jovem, o rosto vermelho de raiva. "Por que desceste até aqui?" repreendeu Eliabe rispidamente. "E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?"
Conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste apenas para ver a batalha. Davi respondeu calmamente, sem se deixar intimidar. Que fiz eu agora? Não foi apenas uma pergunta. E continuou perguntando aos outros soldados sobre o desafio de Golias. Sua insistência e suas palavras corajosas começaram a chamar atenção. Soldados que ouviram o jovem pastor falando sem medo levaram suas palavras aos comandantes. Os comandantes levaram ao rei. E assim, as palavras de um jovem pastor chegaram aos ouvidos de Saul, rei de Israel. A tenda real de Saul era a maior do acampamento, feita de tecidos finamente tecidos em tons de púrpura e carmesim. No interior, tapetes persas cobriam o chão, e lâmpadas de azeite projetavam sombras dançantes nas paredes de lona. O ar estava pesado com o aroma de incenso de olíbano. Quando Davi foi conduzido à presença do rei, encontrou um homem consumido pela preocupação. Saul estava sentado numa cadeira ornamentada, mas sua postura não tinha nada de real. Curvado, com a cabeça apoiada nas mãos, o rei parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas. Ao redor dele, seus conselheiros e generais conversavam em tons baixos e sombrios. Davi se prostrou diante do rei, mas quando levantou o rosto, seus olhos brilhavam com uma confiança que há muito não se via naquela tenda. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, disse Davi, sua voz jovem mas firme. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Um murmúrio de surpresa percorreu a tenda. Os generais entreolharam-se, incrédulos. Saul ergueu a cabeça e realmente olhou para Davi pela primeira vez. Viu um jovem de talvez 16 anos, de porte médio, sem armadura, sem treinamento militar visível. Não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, disse Saul, a voz misturando compaixão e descrença. Tu és apenas um jovem, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi não recuou. Avançou mais um passo e começou a falar, sua voz ganhando força. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, agarrava-o pela juba e o feria, e o matava. Os homens na tenda se inclinaram para frente, fascinados. Teu servo matou tanto o leão como o urso, continuou Davi, os olhos agora ardendo com fogo interior. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois afrontou os exércitos do Deus vivo. Então Davi pronunciou as palavras que mudariam tudo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Houve um longo silêncio na tenda. Algo na voz do jovem, na certeza absoluta de suas palavras, tocou algo profundo em Saul. O rei se lembrou de quando ele mesmo era jovem, quando confiava no Senhor sem questionar, quando a fé era simples e pura. Saul levantou-se de sua cadeira e caminhou até Davi. Colocou uma mão no ombro do jovem e disse: Vai, e o Senhor seja contigo. Imediatamente, os servos do rei correram para trazer a própria armadura real. Vestiram Davi com o capacete de bronze de Saul, cobriram-no com a couraça de escamas metálicas, cingiram-no com a espada do rei. Mas quando Davi tentou dar um passo, quase caiu. A armadura era pesada demais, restritiva, desconfortável. Ele nunca havia usado a armadura antes, nunca havia treinado com equipamento de guerra. Tentou caminhar mais alguns passos, mas estava claro que não funcionaria. Não posso andar com isto, disse Davi honestamente, pois nunca o experimentei. Então, diante do rei e de todos os seus generais, Davi começou a remover a armadura. Peça por peça, deixou cair o bronze e o ferro no chão, até estar novamente vestido apenas com suas roupas simples de pastor, uma túnica de lã marrom, cinto de couro, sandálias gastas. Alguns dos generais riram nervosamente, pensando que o jovem havia mudado de ideia. Mas Davi não havia terminado. Pegou seu cajado de pastor, a madeira polida por anos de uso, tão familiar em suas mãos quanto seus próprios dedos. Prendeu sua funda de couro na cintura. Então saiu da tenda real em direção ao vale. Fez apenas uma parada antes de descer ao encontro do gigante. No fundo do vale, onde o pequeno ribeiro serpenteava entre as rochas, Davi parou. A água cristalina murmurava suavemente, criando um contraste quase real com a tensão mortal que pairava no ar.
Milhares de olhos o observavam agora, de ambos os lados do vale. No acampamento de Israel, os soldados se aglomeravam nas bordas da encosta, incapazes de acreditar no que viam. Do lado filisteu, guerreiros se reuniam para assistir ao espetáculo do que parecia ser um suicídio. Davi ajoelhou-se junto ao ribeiro. A água fria fluía sobre suas mãos enquanto ele as mergulhava, sentindo as pedras no leito do rio. Não escolheu pedras ao acaso. Anos de prática com a funda lhe haviam ensinado exatamente o que procurar: pedras lisas, perfeitamente arredondadas pela água, do tamanho ideal para caber na funda, pesadas o suficiente para ter impulso, mas não tanto que perdesse velocidade. Uma por uma, escolheu 5 pedras perfeitas. Colocou-as numa bolsa de pastor que pendia em sua cintura. Por que 5? Talvez soubesse que Golias tinha 4 irmãos gigantes, também guerreiros temidos. Ou talvez simplesmente quisesse estar preparado. Mas, na verdade, precisaria apenas de uma. Quando se levantou, respirou fundo. O ar cheirava a poeira e a suor de milhares de homens. Podia ouvir o bater de seu próprio coração. Mas não havia medo nele, apenas uma calma sobrenatural, uma certeza absoluta de que estava exatamente onde Deus queria que estivesse. Começou a subir a encosta em direção a Golias. Golias havia observado a comoção no acampamento israelita com interesse. Finalmente, depois de 40 dias, alguém havia aceitado seu desafio. O gigante preparou-se para a batalha com antecipação, imaginando a glória de esmagar mais um guerreiro israelita. Mas quando viu quem subia a encosta em sua direção, Golias não pôde acreditar em seus olhos. Era um jovem. Um simples jovem, sem armadura, segurando apenas um cajado de pastor. Parecia mais uma criança do que um guerreiro. Seu rosto era rosado e sem barba, seus cabelos ruivos brilhavam ao sol, suas roupas eram as de um camponês. A fúria de Golias explodiu como um vulcão. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus, rugiu o gigante, sua voz tremendo de indignação ofendida. Golias amaldiçoou Davi por seus deuses, Dagon, Baal-Zebub, Astarte, invocando todos os poderes das trevas sobre o jovem. Vem a mim, zombou Golias, sua voz escorrendo de desdém, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. O gigante ria agora, uma risada cruel e zombeteira que ecoava pelo vale. Do acampamento filisteu vinham gritos de aprovação e vaias dirigidas ao jovem pastor. Mas Davi continuou caminhando, seus passos firmes e determinados. Quando estava suficientemente perto, parou e ergueu a voz. E quando falou, suas palavras cortaram o ar como uma espada afiada. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra-te em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O vale inteiro ficou em silêncio. Até mesmo os ventos pareceram parar para ouvir. Hoje mesmo, continuou Davi, sua voz jovem mas carregada de autoridade profética, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te ferirei, e tirarei a cabeça de sobre ti, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei às aves dos céus e às bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E então Davi proclamou a verdade que sustentava sua coragem. Toda esta multidão saberá que o Senhor não salva com espada nem com lança. Pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará nas nossas mãos. Golias rosnou de raiva e começou a avançar, cada passo fazendo a terra tremer. Seu escudeiro corria à frente dele, o escudo enorme levantado para proteger seu mestre. Mas Davi não esperou. Vendo o gigante avançar, ele correu ao seu encontro. Enquanto corria, sua mão mergulhou na bolsa de pastor e retirou uma das pedras lisas. Num movimento praticado 1000 vezes nos campos de Belém, colocou a pedra na funda. A funda começou a girar acima de sua cabeça, cada vez mais rápido, criando um som de assobio cortante no ar. Golias levantou a lança, preparando-se para atirar. Mas Davi foi mais rápido. Com uma precisão nascida de anos protegendo ovelhas de predadores, com força aumentada pela fé absoluta no Deus de Israel, Davi soltou a pedra. A pedra voou pelo ar, invisível pela velocidade, cortando o espaço entre o jovem e o gigante como uma flecha lançada pelo próprio braço de Deus. Golias viu um borrão. Não teve tempo de se desviar. Não teve tempo de erguer o escudo. A pedra atingiu o gigante bem no meio da testa, no único ponto vulnerável entre o capacete e a proteção facial.
O som do impacto ecoou pelo vale como o estalo de um chicote. A pedra afundou no crânio de Golias com força tremenda. O gigante parou. Por um momento infinito, ficou parado, os olhos arregalados em surpresa e descrença. Sua lança caiu de suas mãos dormentes. Suas pernas começaram a bambearem. Então, como uma torre de pedra desmoronando, como um carvalho centenário caindo na floresta, Golias desabou. Caiu de rosto em terra, levantando uma nuvem de poeira. O impacto de seu corpo fez o solo estremecer. O silêncio que se seguiu foi absoluto, total, ensurdecedor. Davi correu até o corpo caído do gigante. Golias ainda respirava, mas estava inconsciente, completamente incapacitado. Davi não tinha espada própria, então pegou a enorme espada do gigante. Com ambas as mãos, desembainhou a lâmina. Enorme. Era tão pesada que qualquer homem normal teria dificuldade em levantá-la, mas Davi sentiu força sobrenatural fluir por seus braços. Ergueu a espada acima de sua cabeça e, com um golpe poderoso, cortou a cabeça de Golias. O rugido que se ergueu do acampamento de Israel sacudiu as montanhas. Milhares de vozes gritaram em êxtase, em libertação, em triunfo. 40 dias de vergonha foram apagados num instante. O medo foi substituído por coragem feroz. Do lado oposto do vale, os filisteus observavam horrorizados. Seu campeão, seu gigante invencível, jazia morto no chão, decapitado por um jovem pastor. Quando viram o exército de Israel começar a descer o vale rugindo gritos de guerra, o pânico tomou conta deles. Os filisteus quebraram formação e fugiram. Abandonaram suas tendas, suas armas, suas provisões. Correram de volta para suas cidades costeiras, perseguidos de perto pelo exército de Israel que agora lutava com coragem renovada. A vitória foi completa e esmagadora. Os soldados de Israel perseguiram os filisteus até os portões de Gate e Ecrom, deixando um rastro de inimigos derrotados pelo caminho. Os vales e as colinas ecoaram com gritos de vitória. Quando o exército de Israel retornou, saquearam o acampamento filisteu abandonado, recolhendo riquezas e armamentos. Mas Davi tomou apenas a cabeça de Golias, um troféu que ele mais tarde levaria a Jerusalém, e a armadura do gigante, que guardaria como memorial do dia em que Deus operou um milagre através de um jovem pastor. Naquele dia, nas colinas poeirosas e nos vales rochosos da antiga terra de Judá, mais do que uma batalha foi vencida. Uma verdade eterna foi gravada na história da humanidade, a verdade de que o poder de Deus não depende da força humana, da altura corporal, da armadura de bronze ou da lança de ferro. Davi retornou aos acampamentos de Israel não mais como um simples pastor de ovelhas, mas como um herói celebrado, um libertador de seu povo. As mulheres de Israel sairiam das cidades para saudá-lo com cânticos e danças, tocando tamborins e harpas. Sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o verdadeiro significado daquele dia transcendia Davi ou Golias. O que aconteceu no Vale de Elá foi uma demonstração do caráter de Deus, um Deus que escolhe os fracos do mundo para confundir os fortes, que usa os desprezados para envergonhar os poderosos, que trabalha através daqueles que confiam completamente nele, independentemente de circunstâncias, probabilidades ou lógica humana. A história de Davi e Golias ressoa através dos séculos porque fala a algo profundo no coração humano. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas, obstáculos que parecem intransponíveis, desafios que nos fazem sentir pequenos e inadequados, vozes que zombam de nossa fé e nos dizem que não temos chance. Mas a lição do Vale de Elá permanece, quando você está do lado de Deus, quando sua confiança está no Senhor dos Exércitos e não em suas próprias forças, nenhum gigante é grande demais. Nenhum desafio é insuperável. Nenhuma batalha é perdida antes de começar. Pois, como Davi proclamou naquele dia memorável, do Senhor é a batalha. E 3.000 anos depois, essas palavras ainda ecoam, trazendo esperança aos que enfrentam seus próprios gigantes, lembrando-nos de que a vitória não pertence aos fortes, aos grandes ou aos bem-armados, mas àqueles que confiam no Deus vivo. A história termina onde começou, nas colinas de Judá, onde um jovem pastor voltou brevemente ao seu rebanho antes de ser chamado ao destino que Deus havia preparado para ele. Mas as pedras lisas do ribeiro de Elá permanecem, monumentos silenciosos de um dia em que a fé moveu montanhas e um jovem mudou o curso da história. E a mensagem permanece para todos que têm ouvidos para ouvir.
não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.